Para quem me acompanha, esse é um vídeo fora da curva do que eu costumo gravar para vocês, porque eu tento sempre realmente me esquivar das guerras culturais. Eu acho que elas são improdutivas, as pessoas não estão interessadas em de fato estabelecer um diálogo, elas estão aí, acho que é um contexto mesmo, tem uma clareza disso, sócio-histórico, de paixões extremadas, em que posições intermediárias, das quais eu tenho muita afeição por elas, as sínteses, elas não estão sendo bem vistas, ou seja, como se a busca pela imparcialidade, como se a busca pela neutralidade fossem buscas ingênuas, impossíveis, né? Até o ataque a isso, ele é muito propositado no sentido de tentar te forçar a escolher um dos extremos, como se essa terceira margem do rio não existisse. E para mim ela existe, é ali que se dá exatamente o encontro das águas, a única possibilidade de encontro ou de política com P maiúsculo, no sentido da arte de unir os homens, e não essa política com P minúsculo, essa política no estrito senso, em que há um conjunto de pequenos grupos cada vez mais minoritários que vão se degladiando e lutando por reconhecimento, né? E é um pouquinho sobre isso que eu queria falar. É um tema espinhoso, delicado, escorregadio. A gente tem que ficar escolhendo as palavras. As pessoas estão aí com as lupas, né, e os ouvidos e os olhos muito atentos para ver qualquer vírgula, qualquer coisa, para acionar aí os cancelamentos, né? Até porque há uma disputa mesmo de holofotes. Acho que por trás dessa perseguição também tem muito uma luta meio vaidosa de tentar ganhar o holofote da vez e atacar alguém que tenha para ocupar esse lugar, né? Então, como eu não estou nem um pouco interessada nisso, eu de fato estou aqui para o esclarecimento, eu tomei coragem para sair desse silenciamento. Inclusive, é um dos temas que eu queria tratar. Eu queria tratar, então, dois conceitos que eu vou correlacionar para chegar à minha conclusão. O primeiro seria a espiral de silêncio, que eu vou correlacionar a um outro termo que tem sido muito deturpado, que é a ideia de lugar de fala, para, enfim, tentar chegar aí na terceira margem do rio, que é um neologismo que eu criei durante minha pesquisa, que se chama individualismo. Então, vamos lá, vamos começar falando da espiral do silêncio. Espiral do silêncio é um conceito criado por uma alemã, uma das poucas mulheres teóricas da comunicação, a Elisabeth Noelle Neumann, que ela vai publicar em 1977 um livro com esse título. E o que ela diz? Espiral do silêncio é uma capacidade que todos nós temos em sociedade dessa identificação fina de qual que é a opinião que está vigorando naquele momento. Ao observar isso, até em pequenos e grandes grupos, a gente tende a silenciar para a gente não se contrapor, para a gente não se desconectar daquele grupo. Porque, e é muito interessante isso que ela diz, ela fala o seguinte, que ela está tratando a ideia também aí nesse caso da opinião pública, e ela fala, e essa opinião pública que se forma, ela não necessariamente é a opinião da maioria, mas é a opinião de um grupo que consegue se estabelecer, consegue colocar sua opinião como majoritária e consegue silenciar um outro grupo grande. Ela diz, mas por que esse grupo silencia? Por que só alguns têm coragem de nadar contra essa corrente? Ela fala, olha, principalmente porque a grande pretensão humana, e eu também confirmo isso nas minhas pesquisas, é o reconhecimento social, é a estima pública. Todos nós lutamos por isso no final das contas, da sua maneira, na sua área, e o contrário. Então, por isso que a gente silencia, ou seja, eu não quero me desconectar das pessoas, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser envergonhado, eu não quero me sentir inadequado naquele grupo, então eu prefiro ficar em silêncio e deixar que os outros falem, que omitam aquelas opiniões. Por isso, gente, o contrário disso é tão cruel. A ideia do cancelamento, que nada mais é do que uma forma de envergonhar e silenciar pessoas que têm posições diferentes das minhas. E ele é muito pesado porque ele é exatamente o avesso da tentativa de estima, né? É esse linchamento público, é você ser massacrado, isolado. Então tem uma responsabilidade quase é desumano, mas para além disso, isso também é muito autoritário e antidemocrático. Tem uma coisa muito bacana do Voltaire, que eu acho que ele foi muito feliz nessa formulação, que ele diz o seguinte, mesmo que eu discorde de você em absoluto, eu vou defender até a morte o seu direito de poder expressar a sua opinião. Isso é
Isso é a democracia. Eu acho que aí está a grande definição da democracia. E não essa falsa democracia, que as pessoas usam esse termo, mas só para aqueles que falam igual a elas. Ou seja, isso é absolutamente autoritário, né? E desqualificam qualquer pessoa que tenha um pensamento dissonante. Inclusive, há uma mistura aí muito perigosa entre o que é crime e o que é opinião diferente. Então, as pessoas que querem atacar aquelas que têm opinião diferente acusam dela ter cometido um crime exatamente para a desqualificação dela ter legitimidade. Ou seja, é um terreno perigosíssimo que inclusive a gente tem que tocar nele. E o lugar de fala, eu entro no segundo conceito que eu queria tratar, tem sido uma arma para a espiral do silêncio. Vamos só lembrar do conceito, a origem dele. O lugar de fala é um conceito também criado por uma socióloga, uma mulher, que é uma indiana, que é a Gayatri Spivak, que ela vai em 1985 publicar um artigo que depois até a editora da UFMG publica como um livro, minha segunda indicação, inclusive, para que vocês leiam. E o título é Pode o Subalterno Falar? Quando a Gayatri Spivak está desenvolvendo isso, ela está dizendo, olha, tem grupos que foram marginalizados, que eles nunca tiveram voz, nunca tiveram possibilidade de autoexpressão. Sempre utilizaram mediadores, inclusive até sociólogos, jornalistas, quando tinham voz através desses mediadores. E ela vai defender um direito absolutamente legítimo da gente incluir essas vozes, que as pessoas possam, então, se autorrepresentar, se autoexpressar, que é um direito absolutamente democrático, voltando aí para o Voltaire. No entanto, as pessoas estão deturpando o conceito de lugar de fala e usando uma ideia que é inclusiva como uma estratégia de exclusão e silenciamento daqueles que pensam de forma diferente de mim. Ou seja, é como se eu tivesse uma autoridade de fala que o outro não tem. E até sendo utilizada aí no debate, que eu nem gosto desse termo racial, né? Como se o fato de eu ter uma cor me desse autoridade para falar sobre um assunto, e se você tem outra, você não tem autoridade de cruzar essa linha, né? Então, vai criando uma segregação de quem pode falar e quem tem que ficar quieto. Isso é tão perigoso porque o pressuposto desse raciocínio, dessa deturpação do lugar de fala, é de que existem duas raças, né? E eu queria falar, parece uma obviedade que eu vou dizer, mas precisa ser dito, parece. Gente, só existe uma raça, a raça humana, né? Tudo que se sabe até agora, tudo que se pesquisou na ciência, na antropologia, é que a nossa origem é comum, todos viemos da África, temos uma origem só. Ou seja, no limite, o nosso lugar de fala é o humano. No mais, o resto é só diferença, porque no limite não existem duas pessoas iguais, né? Cada um vai passar por vicissitudes na vida muito particulares. Então, por mais que eu compartilhe o fato de ser mulher, de ser de uma classe, a forma como eu vivi essas categorias dentro da minha trajetória é muito particular. Ninguém pode falar por mim, ninguém pode falar por mim. Percebe, então? No final das contas, o lugar de fala é só meu. Eu não posso utilizar um grupo intermediário para isso. Inclusive, os grupos intermediários, eles são uma armadilha. Se por um lado eles vêm para uma defesa identitária, por outro eles também podem criar uma estereotipia que retira a minha possibilidade de uma certa subjetividade nesse mundo. Então, é aí que eu vou chegar aonde eu queria chegar, que no conceito de individualismo, que é um conceito sócio-histórico que eu fui observando, né, durante a história da imagem da mulher, que nós lutamos por duas coisas. Foi uma luta difícil. Primeiro, nós lutamos por nos humanizar. Pode parecer estranho dizer isso, mas foi isso mesmo. Fomos considerados seres sem alma, as mulheres, os índios, os negros. Então, primeiro nós entramos na categoria humana e depois nós lutamos para nos individualizar, para ter um rosto nesse mundo e para sermos valorizados por nossas trajetórias e não por nossa cor e não por nosso sexo, ou seja, o que vale são as escolhas que eu fiz, são os trajetos e é uma certa recorrência da minha vida. Eu quero ser julgado por isso e nada mais como uma pessoa que tem um lugar singular nesse mundo. Por isso, o individualismo, ou seja, né, temos algo absolutamente em comum,
somos humanos, temos uma única raça e somos absolutamente particulares, temos uma trajetória que tem que ser olhada em si mesmo e nada mais, porque o resto não são informações, não tem valor em si. O resto é arbitrariedade, gente. São arbitrariedades de correlações entre cor e valor, sexo e valor, que nós lutamos muito para desnaturalizar, para desconstruir. E as pessoas que estão lutando para desnaturalizar e desconstruir, a gente tem que apoiá-las, percebe? Dependente da cor que elas tenham. E se elas, de alguma forma, tropeçam no caminho, porque vamos tropeçar na linguagem, vamos tropeçar em algum lugar, porque os preconceitos eles são forjados secularmente. E o nosso trabalho é de desaprender os preconceitos. Não tem como escapar a eles, eles são, como se diz, estruturais. Então a gente tem que fazer esse exercício. Mas as pessoas que têm uma trajetória de desaprender esses preconceitos, a gente tem que dar a mão para elas. Porque no final, a nossa luta é uma luta humanizante, continua sendo essa. Não devia ser outra. A gente não pode dividir as nossas pontes, não. O melhor é construir uma ponte mais larga para todo mundo caber e todo mundo que esteja nessa busca humana, percebe? Então, é isso, queridos. O meu recado é esse, é de buscarmos um novo humanismo, porque do contrário, a gente cai nessa guerra da gente alimentar o contrário. Como diz o pai da Malala, num conselho muito bonito que ele dá a ela, a vingança é uma pedra que nunca se desgasta. Então, quanto mais a gente se fechar num grupo, a gente vai alimentar o grupo contrário e vamos ficar nessas antíteses sem encontrar, enfim, a síntese dessa ponte grande que se chama um novo humanismo ou um novo individualismo. É isto.